várias vezes também a gente faz uma piada com você mais irônica, você às vezes não entende. Eu não percebo mesmo. É quase uma questão de inocência. Ou seja, o país que coloniza, ele é mais filha da puta, então ele tem a ironia. Ele é mais ingênuo. Eu sou mais ingênuo. E eu entendi o que você tá falando. Eu entendi isso porque esses dias também tive a percepção que eu, quando vim aqui, meio que a minha inocência saiu e eu comecei a achar, por exemplo, cenas que em Angola podem acontecer, eu já vou julgar em vez de achar piada. Tipo isso. Já tem esse olhar do, isso é errado. Não dá pra rir disso. Pois é, cara. É verdade? Já tem isso. Tipo, eu não vou mais chegar em Angola e falar, vou chamar mais alguém de macaco, porque eu sei que é errado. Mas lá você chama de boa. É de boa, mas... Mas você entendeu o que aconteceu com o Brasil? A gente se americanizou. Os nossos problemas, eles são americanos. Então, o nosso problema é o mansplaining. Tem o cara batendo na mulher, mas o problema é o mansplaining, porque a Lana Del Rey, sei lá, quem tá cantando lá, tá falando de mansplaining. Porque o problema lá não é saneamento básico. O problema lá é a forma de se comunicar. Então, a gente importa um problema. E aí, você tá trazendo agora um problema meio que... Lá no Brasil, é muito complicado chamar o preto de macaco. E o angolano fala, por quê? É tipo isso. É isso que acontece? Eu vou falar isso pra angolano, ele vai falar, cala a boca, seu macaco. É tipo isso, vai me responder assim. Daqui a pouco no Brasil vai ter coisa sobre a Revolução Francesa. Eles vão falar assim, os reis são um grande problema para a democracia. Exato, é isso. Mas a gente não importa nada da Europa. E eu queria saber com você, o que é politicamente correto ou não lá na França? Vocês Cara, têm... é engraçado. Aí tu vê que cada coisa tem a ver com sua cultura. Porque aqui a coisa da cor de pele pega muito mal. Mas porque realmente tem uma questão aqui, tem um puta racismo estrutural, não vamos mentir. Mas aí tu vê que na França é uma questão que, não sei se é uma sociedade pós-racial, porque deve ter, obviamente, muita gente das minorias que vai falar que sente racismo. Mas eu acho que é menos. Eu acho que o racismo na França, ele pega menos. Porque você vê gente de muitas cores que estão em cargos importantes. E aí essas piadas funcionam mais. Que tipo de piada? Piada aqui seria piada racista. É um tema que é menos sensível e a galera ia pensar, não é o ponto de vista dele. Ele tá, na verdade, ironizando para denunciar uma situação. Ia ser interpretado assim. Às vezes no Brasil não é interpretado dessa maneira. É interpretado da maneira que ele deve pensar assim. Mas eu acho muito isso, assim. Eu acho que, da mesma forma que o público se americanizou, o artista também se americanizou. Então ele fala assim, o Dave Chappelle pode falar isso. Aí vem pra cá e fala e dá uma merda, porque aqui ainda não tem uma cultura. E até porque, de fato, o Dave Chappelle não pensa essas coisas. Dependendo do artista, dá pra ter uma confusão aqui no Brasil. Se o cara realmente pensa as coisas que ele fala. Aqui tem uma coisa a ver com a comédia, tá? Que eu tô falando. Que é você se tornar indignado com alguma coisa te gera muita força. O brasileiro gosta muito de ser vítima. Então, ouvir uma piada ruim, olha que piada ruim que ele está falando, olha como eu sou foda pra caralho de ser contra essa piada. Aí todo mundo se abraça contra o comediante, ou contra o artista, ou contra o músico. Você falou sobre o politicamente correto. Lá em Angola, ainda você ouve piadas sobre mulher tem que lavar louça, mulher tem que fazer isso. Tem isso. De comediantes, inclusive. Por isso eu falo sempre que nós lá não temos muito esse negócio do não pode, vai machucar. Lá, até deficiente lá em Angola fazem piada. Cara, sabe o que eu percebo? É que essa coisa esse movimento do politicamente correto, ele é muito americano. Sim, porque porque ele não é europeu. Não, e é muito louco que quem defende isso é contra o americano. Fala, o estadunidense, o império americano. E esse cara tá copiando uma pauta americana. Óbvio que tem o racismo, o estrutural, caralho a quatro. Quando eu fui fazer a fritada, que o Gilmário tava no elenco, fui pra um cozinheiro lá, um cara bem conhecido lá, quase como... Jacan. Quase como um Jacan deles. E aí eu fui fazer a fritada e eu escrevi as piadas, né? As minhas piadas estavam bem em 2019, né? Porque eu fui em 2020. Não, porque eu fui em 2020 mesmo, 2019. Tava mais assim, tipo, porra, eu tô pisando num país que eu não conheço, eu não sei se essa piada aqui vai entrar. Cara, o Gilmar entrou, ele fez piada assim, mas racista pra caralho. Sim. E os portugueses rindo, aí entrou outro. Pô, piada porrada pra caramba. Eu falei, cara, eu tô com umas piadas aqui meio americaninha. Eu olhei e falei, cara, o europeu ele tem uma cabeça muito mais liberal pra esse tipo de assunto. Mas não sei se é bom ou ruim, sabia? Também não sei se é bom ou ruim. Não sei se é por falta de consciência ou simplesmente porque ele... Assim, tem uma coisa que eu acho legal, é que o europeu tende a entender melhor a ironia. Sim. Mas o europeu é mais democrático do que o americano. É verdade. Se você parar pra pensar, a quantidade de diversidade que existe na Europa é muito maior do que no Brasil. Mas não sei se o europeu não é mais racista às vezes também. Porque, por exemplo, uma coisa que eu ouvi no TikTok hoje mesmo, cara lá dos Estados Unidos, falando que, por exemplo, na Noruega, os caras estão de boa com a imigração porque todos eles são loiros de olhos azuis. Na hora que realmente chegam a uma imigração, a coisa fica diferente. Sim. Então não sei se a gente é tão mais aberto, sabe? Eu não sei. Sobre essa cena que você falou, eu acho que tem a ver muito com a história dos países. Se você for brasileiro e ir fazer
as piadas com relação à história de Portugal e Brasil, é claro que lá a pessoa vai gostar. O Gilmar faz muito isso. O Gilmar fala muito, vocês foram lá em Angola, não sei o quê, colonizaram enquanto nos deixaram sem televisão, por isso temos bastante filhos. Sim. Tipo, o angolano tem história de ter bastante filhos. Então a piada faz sentido, tá vendo? Sim, então porque tem a ver com uma coisa deles. Mas eu também percebi que vocês olham muito pelo lado do... mas não, meu. Tipo, não tem que olhar sempre pelo lado do... Tá, isso é errado. Eu acho que a gente não sente isso não, sabia, cara? Pelo contrário, a gente quer fazer a piada. Só que tem tanta encheção de saco por trás que aí começa a transformar uma coisa que era simplesmente uma besteira e uma coisa que poderia ser todo mundo conciliar e rir junto, cada um da sua situação e tal, que vira um tratado geopolítico. A fritada do Paul foi assim. A fritada do Paul participei. Eles começaram a fazer piadas com o Paul e eu também, como sou africano, estava do lado. Eles começaram também a direcionar as piadas pra mim. Nos comentários as pessoas se incomodaram, mas eu falei, a graça é essa. A graça é ter um francês e um africano e fazer piada sobre isso. Por exemplo, quando você foi lá no meu... Não, a graça pra mim foi ganhar R$1.500. Você ganhou dinheiro? Me pagam pra fritada. O Diogo ganhou 40 mil. Quando você foi no meu programa, no Webbullying, tem uma cena que tá eu sentado com você e eu começo a fazer umas perguntas. E aí você, ingênuo, começa a falar um bando de coisa que pro brasileiro branco te chama de racista. O brasileiro branco achou o Batista racista. Eu também acho ele racista. Mas aí você fala, porra, mas Não, mas também você faz parte disso. Não, ele fez o seguinte, ele me fez a pergunta. Ele sabe que aquela pergunta é o corte perfeito. Ele fez a pergunta, tirou o corte, postou no Twitter. Olha o que esse angolano falou, né? Não, foi nada disso. Sim! Não. Isso eu fiz, eu ainda fui comprar isso. Isso eu fiz. No Twitter é o personagem, no Twitter eu fiz. Que absurdo, no Twitter eu fiz. Eu não tô falando assim, eu estou fazendo uma piada racista e o Batista tá rindo. Não é isso que eu tô falando. É ele contando como é que é a vida dele na África. Sim. Que a piada foi, ele falou que o primo dele, o amigo dele, sei lá, chama ele de macaco. Ele falou como é que era a vida dele. E a pessoa falando assim, você não pode usar esse termo. Ele falou, caralho, mas é minha realidade lá. Não, o engraçado é que nesse vídeo tem vários comentários angolanos, tipo, aqui na banda é normal, tipo, vários angolanos a rirem e a normalizarem. Os brasileiros, também, tipo, tu falou foi essa discussão. Mas também tu falou que tua mãe te chamava de macaco. É claro que isso aqui no Brasil não vai pegar bem, não. E também só pra falar, o Maurício não tá tentando defender, não tá, só pra falar, porque Claro. as pessoas estão... Mas já o meu corte já viralizou. Não, mas eu, como preto, tenho que falar isso, porque as pessoas acham que você está tentando defender que, tipo, todo mundo sabe que é errado. Só estamos a falar de algo que acontece num país e eu acho que a visão que se tem que ter é a seguinte: caramba, é diferente.